O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! O tema de hoje é o papel das trilhas na conservação dos biomas brasileiros. Quando caminhos são abertos para levar à conservação, estamos falando literalmente de trilhas em meio à natureza, que aliam seu papel de educação ambiental, ecoturismo e atividade física. E vocês sabiam que existe uma rede brasileira de trilhas e outra de trilhas de longo percurso? Isso mesmo! Para falar sobre este universo e exemplos pelo país, nosso 60º convidado no programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Suceno Skradaheski, é o biólogo e doutor em Ambiente e Sociedade pela Unicamp, Felipe Zanusso. Ele é um dos fundadores e membro desta rede e responsável pelo aplicativo Passaporte de Trilhas, e também participa da rede de jovens profissionais em áreas protegidas na América Latina e Caribe, como também do movimento Conservatio. Este passaporte possibilita que os interessados possam encontrar trilhas que já foram sinalizadas no Brasil e integra oficialmente a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Percurso. São mais de 500 catalogadas em áreas protegidas ou unidades de conservação de todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, Felipe. E a primeira pergunta para você é como se envolveu com o universo das trilhas e a temática ambiental? Olá, Sucena, olá a todos que estão aqui acompanhando, assistindo nossa conversa. Muito obrigado pelo convite para participar aqui desse bate-papo. Essa é uma pergunta muito bacana, né? Assim, como eu me envolvi com essa questão ambiental? E quando eu penso nisso, me remonta lá desde a minha infância, né? Desde quando eu era pequeno, eu sempre lembro do meu pai, da minha mãe, né, da minha avó me levarem para passear em ambientes naturais. Naquela época, eu nem sabia o que era uma área protegida, né, um parque, uma reserva. Mas, coincidentemente, boa parte dos lugares que eu visitava eram reservas, né? O Parque Estadual da Serra do Mar, o Parque Estadual da Ilha Bela, a região ali de Iguape, da Jureia, né, a Estação Ecológica da Jureia Itatins, o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, foram todos lugares que eu sempre visitei quando eu era pequeno. E isso já criou uma grande fascinação, né? Cachoeiras, praias, desertas, né, ambiente natural. E tem uma ação especial que acho que marcou muitos assim da minha época, que foram as operações Praia Limpa, né? Sempre no verão, passando férias no litoral de São Paulo, tinha aquelas operações, né, de você recolher o lixo da praia e fazer a mobilização, e cada um com a sua sacolinha ali. E isso me trouxe um amor muito grande, né, por proteger, por manter esse ambiente limpo. E ao longo da minha trajetória, na verdade, quando eu fui escolher o vestibular para escolher a profissão, né, eu acabei me deparando com um curso de Biologia Marinha e Gerenciamento Costeiro na Unesp de São Vicente. Um curso aqui em São Paulo, né, na Universidade Estadual Paulista, ali no litoral. E o que me chamou mais a atenção desse curso foi justamente a parte da gestão costeira, que tinha uma proposta de como você promover o uso, a ocupação do litoral de uma forma sustentável, né, garantindo para que as próximas gerações também tenham o privilégio de visitar uma praia e encontrar aquela praia limpa, aquele ambiente saudável. E eu acabei fiz o vestibular, passei no vestibular, né? E acabei escolhendo essa como uma profissão. E ali na universidade eu me dei conta da existência. Tinha um parque, que é um parque super querido, que é o Parque Estadual Xixoá-Japuí, do lado da universidade. E ali eu me dei conta, né? Me deparei
de forma profissional com as áreas protegidas. E aí comecei a ingressar, né, nessa perspectiva mais profissional. Então tem uma questão histórica, né, afetiva também. E eu lembro já desde quando eu era pequeno fazer trilhas com meu pai, com minha mãe, né, com meu irmão, com mesmo minha avó subir morros, né? E isso é bastante interessante ver como é importante também essa aproximação das crianças com o ambiente natural, né? E Felipe, fale para a gente como é que surgiu a Rede Brasileira de Trilhas. Quantas pessoas participam? Que tipo de programação que vocês realizam, né? Por favor. Sim, a Rede Brasileira de Trilhas, hoje ela é um instrumento legal, né, um instrumento oficial de implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Unidades de conservação, aqui na nossa conversa, eu vou usar tanto o termo unidades de conservação como áreas protegidas, que são aqueles espaços destinados à conservação da natureza e de muitas populações também, né, populações que têm uma perspectiva cultural importante, como os caiçaras, os quilombolas. Então, eu vou utilizar aqui esses termos das unidades de conservação em áreas protegidas. Então, hoje ela é um instrumento oficial de implementação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ela é prevista legalmente. Entre 2017 e 2018, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Conservação da Biodiversidade publicou uma resolução oficializando a Rede Brasileira de Trilhas e as trilhas de longo curso como um instrumento de conservação. Mas essa história é mais antiga, né? As trilhas de longo curso, vamos dizer, né? Desde os indígenas já praticavam trilhas de longo curso aqui no território brasileiro, né? No território original deles. Então, o caminho de Peabiru, quem nunca ouviu falar, né? O caminho que cortava aqui o estado de São Paulo, Paraná, e ia parar lá no Peru, né? Então, as trilhas de longo curso, elas são muito antigas. A gente tem no Brasil alguns já pilotos, alguns experimentos, algumas, na verdade, implementadas, como, por exemplo, a trilha Transcarioca, que começou lá na década de 90. Então, ele é um movimento histórico que vai ser consolidado, né, como um instrumento oficial de conservação legal agora nos últimos anos, entre 2017 e 2018. Mas ele já existe, a trilha Transcarioca é um dos maiores exemplos, que é uma trilha que corta o município do Rio de Janeiro por áreas de conservação, criando um grande corredor, né? Um grande corredor de vegetação, um corredor ecológico, e que você pode percorrer diversas áreas protegidas ali por ela. Então, ela surge, né? Então, nesse próprio movimento, e também como movimento da sociedade civil, que busca praticar e implementar essas trilhas de longo curso. Então, hoje, desde 2019, desde agosto de 2019, né, eu sou membro, sou diretor da Associação da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Então, a gente tem uma diretoria, mas nós temos assim, centenas e milhares de voluntários espalhados por todo o Brasil que estão implementando essas trilhas, né? A gente fala que a gente está anos-luz de outros países, né? Os Estados Unidos têm várias trilhas históricas já de longo curso, como a Appalachian Trail, a Bruce Trail, trilhas que têm um histórico bastante interessante. E no Brasil, a gente está aqui nesse processo de implementar, a gente já tem bastante, né, mais de 4 mil quilômetros, 4 mil quilômetros sinalizados, e tem aí a previsão de mais de 10 mil quilômetros para serem implementados. É um movimento que vai... a gente fala que é um projeto de 100 anos, né? Ele nunca vai acabar, sempre vai ter novos desafios, e a gente tem bastante gente no Brasil todo envolvida, então a gente tem as trilhas, os grupos locais, os grupos regionais, e tem esse grupo nacional também, que está responsável por coordenar, né, por articular e por, inclusive, fazer esse diálogo com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Turismo, que são os órgãos oficiais, vamos dizer assim, da implementação da rede. E eu entrei na rede por conta do aplicativo, né, e da minha paixão também pelas trilhas
depois a gente vai falar um pouco. Então, não sei se se eu respondi toda a pergunta, Sucena, fica à vontade aqui também, mas é um pouco do histórico desse movimento das trilhas de longo. Tem vários detalhes aí, né? A gente tem várias pessoas importantes que contribuíram, né, nesse processo, mas acho que de forma geral é um pouco essa a história da Rede Brasileira de Trilhas e da associação que hoje eu faço parte. Não, tá ótimo, Felipe. E você pode dar exemplos de trilhas interessantes em diferentes biomas brasileiros e algumas peculiaridades com relação à conservação desses biomas também? Contar um pouco dessas histórias para gente. Sim, a Rede Brasileira de Trilhas, a principal marca dela, né, das trilhas do Brasil, que a gente chama, é que elas têm essa pegada aqui, né? Vou mostrar para vocês. Elas têm essa pegada e elas são sinalizadas com a pegada preta e amarela, né? Conforme se o fundo é preto e a pegada é amarela, você está num sentido, e no sentido de retorno, o fundo amarelo e a pegada preta. Então, essa é a principal característica. E uma coisa interessante que é feito, de certa forma, de forma propositiva e importante, é que essa sinalização dá a ideia de unidade, né? Você pode estar lá no norte do Brasil ou no sul, você sabe que você está percorrendo uma trilha de longo curso que faz parte de um sistema brasileiro, de uma rede brasileira. Mas aí a gente tem uma peculiaridade, que é uma coisa bem bacana e que gera, inclusive, uma disputa saudável, né, entre as trilhas, que é que cada uma pode desenvolver a sua, dentro desse padrão, uma pegada com uma marca, né, dentro, e da cor amarela e preta, cada uma pode desenvolver a sua identidade. Então, você tem trilhas locais, regionais e nacionais que têm uma identidade característica. Por exemplo, a trilha Transcarioca é o Cristo Redentor, né? A trilha das Araucárias tem a sua característica, o Caminhos do Rio Negro tem a sua característica. E aí essas fotos que vocês estão vendo estão disponíveis no site da Rede Brasileira de Trilhas, para quem quiser acessar depois, redetrilhas.org.br. Então, essa característica é uma coisa bem interessante. Então, cada uma tem a sua identidade, né? E gera um afeto, um sentimento de pertencimento também com as pessoas que estão percorrendo ali. E aí, como é uma rede brasileira, né, a gente tem trilhas espalhadas no Brasil todo. Depois, quando vocês olharem tanto o aplicativo como o site da rede, a rede hoje está espalhada em mais de 22 estados do Brasil. Né? Então, ou seja, estamos em praticamente todos os biomas. Né? Nós temos, por exemplo, a trilha da APA Bahia Negra, a trilha da Serra do Amolar, que ficam ali mais na região do Pantanal, a trilha das Araucárias, que está mais no sul, ali entre a região de Mata Atlântica e Pampa, as trilhas que percorrem aqui a Serra do Mar, né, a Mata Atlântica, a Transcarioca, a trilha da Serra do Mar. A gente tem trilhas no Cerrado, como Caminhos do Planalto Central, Caminho de Cora Coralina, trilhas na Caatinga, na região Nordeste, como a trilha do Velho Chico, trilhas na região Norte, né, na Amazônia, como Caminhos do Rio Negro, que é uma trilha que mescla, né, tanto essa questão... E a Amazônia ela tem uma questão mais sazonal, né? Dependendo do tempo, você está na cheia ou na seca, e aí você tem que percorrer de barco, ou alguns trechos você consegue percorrer a pé. Então, você tem trilhas espalhadas no Brasil todo e que dão essa possibilidade de você conhecer ali um pedaço daquele bioma e daquela região, considerando as suas características culturais, sociais e ambientais também. Né? Isso é muito rico e é muito interessante. O que a gente pensa é que no futuro, né, como eu disse, daqui a 100 anos, essas trilhas vão estar todas interligadas. Então, você vai começar uma e vai terminar
lá no norte, começa do sul e vai ao norte. Claro que pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer isso num período completo, né? De uma forma única, mas que a pessoa tire umas férias, essas férias eu vou fazer, vou conhecer o Cerrado, vou fazer o Caminhos do Planalto Central, ou dos Veadeiros, né? Então, você pode ir fazendo por trechos também, não é que você precisa fazer, né, tudo de uma vez. E, inclusive, às vezes, apenas um dia. Você fazendo um dia, você tem a noção de que você está participando de uma coisa maior, né, de uma rede maior. E a ideia é que a gente possa ir conectando, então, através de trilhas, essas unidades de conservação, esses ambientes naturais, e que o próprio onde hoje elas estão conectadas, a gente está pensando em trilhas que continuem percorrendo esses lugares. Mas, mais que tudo, que as trilhas sirvam como instrumento de conservação. Então, onde você tem áreas que estejam isoladas, que você possa começar a pensar como eu interligo essa área através de uma trilha, através de um corredor ecológico, e que ações são necessárias para que isso aconteça, uma restauração, a instalação de alguma medida, né, de conservação específica. Então, a visão também, né, da rede é que as trilhas possam ser espaços também de conectar a ecologia, né? Conectar essas áreas, permitindo com que tenha fluxo da natureza entre elas. E um aspecto da conservação que é fundamental para a rede e para as trilhas em geral é de sensibilizar o visitante, né? De sensibilizar o trilheiro, de sensibilizar aquela pessoa que está ali. A gente sabe que conservar a natureza é um ato social, né? A natureza por si só, ela está ali, né? Nós é que temos ações que muitas vezes não condizentes com a conservação daquele local. Então, conservar a natureza é uma estratégia, um compromisso de sociedade. Então, a partir do momento que alguém também percorre uma trilha, se sensibiliza, entende a importância daquele instrumento, daquele local, daquela área, de apoiar a comunidade que está ali, né, fornecendo algum tipo de serviço local para o trilheiro, você também está promovendo estratégia de conservação. Então, conectando as áreas e conectando as pessoas, né? E Felipe, fala pra gente assim, qual é a trilha que você já repetiu várias vezes, né? Que é a trilha do coração, né? Que a gente pode falar de certa forma. Sim, eu tenho algumas queridas, assim, né? Vamos dizer. Eu gosto muito da trilha da Pedra Grande, que fica aqui no Parque Estadual da Cantareira, que é um dos primeiros parques do Brasil, né? Uma das primeiras áreas que foram destinadas à conservação, fica na zona norte de São Paulo. Essa reserva, né? Antes ainda com o nome de reserva, não como Parque Estadual da Cantareira, ela surge como o nome de Parque Natural Florestal lá em 1928. E tem uma vista incrível da cidade de São Paulo. Então é um lugar que eu gosto muito de ir quando eu tenho a possibilidade. Um outro lugar que pouca gente conhece, assim, sabe talvez da importância histórica e que não necessariamente tem uma trilha específica, mas é um lugar que eu gosto muito de ir, que está ligado ali ao Parque Estadual da Cantareira, que é o Parque Estadual Alberto Lofre, o Horto Florestal de São Paulo, né, que também é uma área histórica. Esse dia 10, né, 2 dias atrás, completou 125 anos, é uma das primeiras áreas protegidas do Brasil, e foi criada por um naturalista sueco que se apaixonou pelo Brasil, nunca mais voltou, né? Eu me interesso muito também por essa questão da história dos lugares, né? Acho que é importante a gente também compreender a importância biológica, mas a importância daquele território, né? Como ele foi construído, a história dele. Então, o Horto Florestal ele tem uma riqueza histórica muito bacana, ele é um parque... muita gente fala de Yellowstone, né? Que é o primeiro parque do mundo.
vamos dizer, se a gente fosse pensar no Yellowstone de São Paulo, seria o Horto Florestal. Então, cada pedacinho dele ali tem uma história, cada edifício, tem o Museu Florestal lá, que é um lugar magnífico, assim, é um espaço que alia a arte e conservação da natureza de uma forma super bacana. E você tem áreas ali que tem plantio de pau-brasil, coisas assim que são super interessantes e importantes, né, do ponto de vista da natureza e da história ambiental de São Paulo. Então, esses dois lugares, e tem mais um também que aí eu ia muito lá com meu pai, com minha mãe, né, com os meus familiares, mas eu também fui lá bastante com a própria universidade, que é a Juré Itatins, a Estação Ecológica da Juré Itatins, hoje mosaico, né, ela tem, na verdade, uma série de áreas protegidas ali, estações ecológicas, parque estadual, reserva de desenvolvimento sustentável, especificamente ali a comunidade caiçara da Barra do Una, que é uma comunidade que eu fiz uma pesquisa lá e que eu tenho muito carinho também. E eu gosto muito de visitar, sempre que eu posso, eu gosto de ir. Eles têm uma trilha ali que vai para uma praia deserta e é muito lindo também, recomendo. Acho que são os lugares. Inclusive faz tempo que eu não vou lá agora, acho que desde do ano passado, por conta da pandemia também, né? Então, essas são algumas das trilhas queridas, assim. Mas tem muito, né? Eu adoro, assim, sempre que posso, também gosto de conhecer uma trilha nova, percorrer um novo caminho. Você falou para a gente da trilha Transcarioca, né? Então, você cedeu um trechinho, né, de um material bacana. Então, a gente vai ver um pouquinho dessa beleza, né, da biodiversidade. Legal. O ser humano tem uma necessidade natural de movimentar o corpo, respirar ar puro, se sujar de terra e sentir a natureza. Agora, imagina fazer isso dentro da cidade, caminhando por florestas, no meio da área urbana. Você sai de casa e em pouco tempo está no meio das árvores. E no Rio de Janeiro, isso já acontece. É a trilha Transcarioca. Como a Transcarioca é uma trilha que vai da zona sul até a zona oeste da cidade, ela é uma forma de você conhecer o Rio de Janeiro e passa pelos principais atrativos da cidade. Então, você ter essas trilhas tão perto de casa que você pode pegar um táxi, pegar um ônibus para fazer é algo realmente sensacional. Antes de fazer cada um dos trechos da Transcarioca, eu entro no site, vejo qual é o grau de dificuldade, os trechos mais tranquilos eu posso fazer com meu filho, outros trechos só com a minha mulher, e aí consigo me organizar dentro da minha disponibilidade para ir fazendo cada uma das regiões. Na cidade maravilhosa, que é patrimônio mundial como paisagem cultural urbana, existe um percurso de 180 quilômetros, dividido em 27 trechos, que pode ser percorrido a pé, dentro da Mata Atlântica, desde o Pão de Açúcar até a Barra de Guaratiba. É muito interessante, né, Felipe? A gente vê assim, acho que até o semblante das pessoas mudam, né, quando começam a ter esse convívio, né? E acho que cada vez mais querem mais trilhas, né? Não sei se eu estou certa, mas eu também gosto muito de trilha, né? Desde jovem, assim, e faz um bem também para a mente, né?
Sim, é interessante isso, né? Tem algumas pesquisas mostrando agora, cada vez mais, assim, a importância de você ter contato com a natureza, né? Como faz bem, tanto para a questão psicológica, né? Só de você se acalmar, de estar naquele ambiente, como para a própria questão física, né? Da mobilidade, de você fazer um exercício, uma prática ali. É, tem alguma, às vezes, de vez em quando aparece, né? Algumas matérias, assim, alguma coisa ressaltando essa relação tão importante. Na verdade, isso tem aparecido cada vez com maior frequência da saúde e meio ambiente, né? Como esses dois aspectos estão super relacionados, inclusive de alguns países que têm recomendado, né? Os médicos, tudo receitado contato com a natureza. E é uma atividade crescente aqui no Brasil também. Os dados do Instituto Chico Mendes, por exemplo, são de que o aumento da visitação, da procura para conhecer esses parques, essas áreas protegidas, da ordem de 20% ao ano, né? Então a gente tem, as pessoas estão procurando também cada vez mais, e depois desse período de pandemia, né, que depois assim, a gente continua vivendo, né, a pandemia, mas a gente tem certeza também que todo mundo vai valorizar estar nesses ambientes naturais, né? Tá todo mundo sentindo falta, né? De fazer uma trilha, de visitar um parque. E Felipe, tem algumas personagens que você citou logo no início da sua fala, por exemplo, quilombolas, povos tradicionais, indígenas, né, que também fazem parte do escopo, né, do propósito, né, dessas trilhas. Fala um pouquinho a respeito disso também, por favor. É fundamental, assim, né, em toda a estratégia de conservação, na verdade, com a rede brasileira de trilhas não poderia ser diferente, envolver as pessoas que estão ali no lugar, né, porque são elas que promovem a conservação, são elas que apoiam, que fiscalizam, que promovem atividades de apoio, né. Então, em todas as trilhas, desde empreendedores locais, né, pequenos proprietários e as comunidades tradicionais também, são fundamentais nesse processo de conservação. Então, um dos fios uma das linhas, né, da rede, uma das missões que a gente fala, então, uma né, garantir a conservação das áreas através da conexão dessas áreas, a outra é garantir o bem-estar, a saúde e a conscientização dos trilheiros, e a terceira é geração de emprego e renda. Então, promover, né, com que essas trilhas sejam mecanismos também, porque todo trilheiro que vai, né, para um local, ele vai fazer uma refeição, vai ter uma hospedagem, algum tipo de serviço específico, um artesanato. Então, é importante envolver essas comunidades também nesse diálogo e nesse processo de conservação. E elas, né, ganhando recursos, né, se motivando com aquela trilha, com aquele lugar, também vão valorizar a trilha e a área protegida. Então, é fundamental envolver, sem contar, né, e aí incluindo, na verdade, o aspecto cultural, porque, como eu disse, tem a questão da história dessas áreas e todo visitante também é importante para que ele conheça a cultura daquela região. Então, as músicas, as danças, os aspectos culinários, né? Então, essas comunidades, como os caiçaras, né? Eles têm os indígenas, os seringueiros, os extrativistas, né? A gente tem uma trilha super bacana, que é a trilha Chico Mendes, que passa por uma reserva extrativista, que tem toda uma história do legado de Chico Mendes, da luta dos seringueiros por garantir suas reservas, né? Então, esse processo de envolver as comunidades também é importante, tanto do aspecto da geração de renda para essas comunidades, mas também para uma maior experiência do visitante, né? Para que ele conheça, se aproprie, valorize também a identidade daquele lugar. E respeite, e principalmente respeite também, né? Esse respeito está sendo super necessário, né, nos dias de hoje ainda mais.
E Felipe, você é responsável pelo aplicativo Passaporte de Trilhas. Explica para a gente a funcionalidade desse dispositivo, né? O que é possível encontrar de informações, tendo em vista que estão localizadas em áreas protegidas, áreas de conservação, né? E são de longa distância. É interessante, né? Dê alguns exemplos também dessas trilhas para a gente. Sim, o aplicativo, Sucena, ele surgiu em julho, começo de 2017, acho que eu consegui lançar ele em julho de 2017. Ele começou, na verdade, com um objetivo meu, né? Um objetivo de conhecer, saber onde é que estavam as trilhas aqui de São Paulo, para começar. E aí eu comecei a fazer um mapeamento, né? Principalmente em sites oficiais. E o que acontece? Às vezes essas informações estão todas espalhadas, né? Você tem informações dentro de um site do estado, depois tem outro dentro do município, outro no site do governo federal. E aí eu comecei a consolidar isso. A primeira consolidação foi de 50 trilhas, lembro até hoje. Assim. E aí surgiu uma ideia de montar um aplicativo. Não é um aplicativo da super, né? Porque inclusive é um trabalho voluntário, começou voluntário até hoje, ele é uma estratégia de fornecer de forma gratuita e voluntária para a sociedade. E aí eu consegui montar, então, um escopo ali do aplicativo. A gente já tem várias experiências de passaportes no mundo todo, aqui em São Paulo, em outros lugares, mas sempre com foco num nicho específico. Né? Então, são o passaporte das trilhas de São Paulo, do estado, aí, o passaporte dos parques nacionais, e aí eu nunca entendi muito bem por que isso não era, na verdade, conjugado, né? Porque cada uma tá dispersa ali. Aí eu comecei a juntar essa informação, montei uma base de um aplicativo e consegui lançar na Play Store, no serviço da Google. Né? Então, se você digitar lá passaporte de trilhas, ele vai aparecer. E aí eu comecei a ir somando essas trilhas, né? De 50 pulamos para 110, e comecei a sistematizar essa informação. É importante dizer que essas trilhas elas estavam basicamente organizadas por nível de dificuldade, que isso é bastante interessante para iniciantes, né? Para pessoa que gosta de fazer uma trilha um pouco mais difícil, né? Então estavam em níveis de dificuldade baixo, médio e alto. E aí esse aplicativo eu fui desenvolvendo ele. Deixa eu ver, em março de 2019, eu acredito, tem um movimento no Brasil todo que chama Um Dia no Parque, né? Que é promover a visitação nessas áreas, de promover, divulgar, né? E aí um colega da Rede Brasileira de Trilhas viu o aplicativo e a gente começou a conversar, né? Um colega lá do Planalto Central, inclusive, o João, e aí me convidou para participar da Rede Brasileira de Trilhas. E aí eu adaptei o aplicativo para a Rede Brasileira de Trilhas. Então hoje o aplicativo tem trilhas que muitas vezes não estão ainda com a pegada, não necessariamente tem a pegada, são trilhas às vezes em parques municipais que você pode percorrer ali, às vezes perto da sua casa, e tem as trilhas de longo curso também, que chegam aí a quase o número de 80. Então a gente tem aí 500 trilhas no Brasil, isso é importante também. Então são trilhas que estão em sites oficiais, porque a gente sabe que tem muitas trilhas que às vezes não estão regularizadas, né? Não é permitido acesso, apesar das pessoas fazerem. Então a gente tem esse cuidado de não divulgar, são só trilhas que estão em sites oficiais, né? Em instrumentos como planos de manejo, em documentos oficiais, e as trilhas de longo curso também. Então agora a gente tem para todos os públicos, né? Trilhas de dificuldade baixa, média, alta e as trilhas de longo curso que podem ser percorridas em mais de um dia. Então hoje o aplicativo está disponível,
ele já vai fazer 3, 4 anos, né, que ele está disponível aí online, e tem bastante gente usando, assim, é bacana de ver como esse aplicativo que surgiu lá, com o movimento Conservatio, que eu ajudei a fundar com os colegas aqui, que busca promover essa cultura das áreas protegidas, né, essa popularização, a valorização, hoje faz parte de um sistema nacional, de uma rede brasileira, e que surgiu pequenininho ali e foi crescendo, né? E você quer falar um pouquinho mais desse movimento Conservatio? Posso falar assim, o movimento Conservatio é conservação em latim, né? Surgiu junto com alguns amigos aqui que trabalham também com áreas protegidas, que atuam nessa linha, a partir de reconhecer que, como eu disse, então, né, conservar a natureza é um compromisso social, intergeracional, né, com as futuras gerações, aquelas que ainda nem imaginam que vão vir, né, e que para a gente garantir a manutenção dessas áreas, é importante que a sociedade se aproprie delas, né? Eu tenho certeza que está todo mundo triste esse ano, né? E está, de certa forma, remoendo isso, assim, de uma coisa negativa. É lógico que a pandemia é um assunto gravíssimo, né? Assim, ninguém gostaria de estar na rua agora, mas está todo mundo triste porque não vai ter carnaval, né? Todo mundo sabe do motivo, é reconhecido, mas está todo mundo triste que a gente não vai poder curtir o carnaval no Brasil. Então, o carnaval faz parte da cultura do povo brasileiro. A música, da cultura do povo brasileiro. O futebol faz parte da cultura do povo brasileiro. E aí o movimento Conservatio surge com essa ideia também, né? Como que nós podemos fortalecer com que as áreas protegidas façam parte da cultura do povo brasileiro? De que, por exemplo, um paulista não se conforme que ele não conhece a Pedra Grande, o Parque Estadual da Cantareira ou o Horto. Todos os paulistas deveriam conhecer esses lugares. Todos os brasileiros precisam conhecer o Parque Nacional de Itatiaia, que é o primeiro parque do Brasil, é um parque lindo, maravilhoso, único, né? Todos os brasileiros precisam conhecer o Parque do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu. Então, como que nós podemos fortalecer essa cultura, né, que seja algo natural nosso, né? Que o que hoje é para mim, por exemplo, numas férias, querer visitar um parque, possa ser também uma identidade nacional. Então, surge com esse propósito e a gente fez uma série de ações, né, aqui em São Paulo, desde carnaval ambiental. Na verdade, o movimento Conservatio surgiu em 2018. Uma das primeiras ações foi uma caminhada histórica lá no Horto Florestal, como eu falei. Então, também buscando gerar essas caminhadas. A gente fez 3 anos de caminhadas históricas lá, 2 anos, na verdade. Começou em 2020 e teve que ser interrompido, mas com uma frequência dessas atividades e reunindo cerca de 150 pessoas por atividade para contar a história daquele parque, a importância e de falar para as pessoas valorizarem também. E uma das ações que a gente fez foi também um carnaval, pouca gente sabe, mas quem está com o pé na areia em São Paulo, sem ser em São Vicente, em Santos, está dentro de uma área protegida. A APA Marinha, que é uma das APAs marinhas, que pega de Ubatuba a Cananéia, Ilha Comprida ali. Então, todo mundo está em uma área protegida ali, né? E pouca gente sabe, a gente vê aquela quantidade de lixo. E aí o bloco de carnaval era Unidos da Conservação, com marchinhas que faziam paródias, né, sobre essa questão da conservação e das áreas protegidas, e a gente passou ali na Praia Grande, que é um lugar que a gente sabe que muitas vezes não é atendido, né, por ações desse tipo, e a gente fez ali fez 2 anos consecutivos, na verdade, o carnaval, 2018 e 2019. Além de outras ações como rodas de conversa, caminhadas, campanhas. A gente fez uma campanha com o pessoal ali Associação de Monitores, a Letícia, de Bertioga, que foi uma proposta de democratizar o acesso à natureza. Então, a gente fez uma campanha junto com a associação
por 10, 15 reais era possível você fazer uma trilha com um monitor, explicando a importância daquele lugar, né? Então, o movimento Conservate surge com essa ideia de como fomentar, acelerar e potencializar essa cultura de áreas protegidas. Muito bacana a iniciativa, né? Engajamento mesmo, né? O pessoal pegando, né, mão na massa. Agora, dentre todas essas trilhas que você comentou, né? Eu estava observando até o material que você passou para a gente aqui, a trilha Transmantiqueira é uma coisa assim fabulosa, né? A gente vai mostrar um trechinho também do vídeo aqui que vocês, né, prepararam aí na rede para conhecer essa trilha. Esperam isso, né? Que são suas comunidades mais valorizadas, seus territórios mais preservados, uma visitação, um fluxo turístico mais ordenado, a conscientização das pessoas, as boas práticas para com o meio ambiente, bom, sustentável, acessível e preservado para todo mundo. A gente depende muito dessas terras, assim, ela nos oferece tanto e eu acho que o que a gente pode fazer por ela ainda está sendo construído. Então, eu acredito que a trilha Transmantiqueira ela pode fomentar boas práticas sustentáveis, para que a gente continue tendo tanta abundância e vivendo num lugar tão especial que é o que a gente vive. Conectar pessoas, culturas, desenvolver o território e preservar o meio ambiente fazem parte do ciclo virtuoso almejado nos resultados da implementação da trilha Transmantiqueira. O projeto é de todos nós. Por sorte, encontramos sempre alguns voluntários dispostos a arregaçar as mangas e colaborarem para a implementação da trilha. Felipe, você quer fazer um comentário sobre a trilha Transmantiqueira, né? É uma trilha que passa em lugares magníficos, assim, no estado de São Paulo, né? Ela começa ali no Parque Nacional do Itatiaia, que como eu falei, né, um parque lindíssimo, e ela vai terminar aqui vai começar, né, aqui no Horto Florestal, no Parque Estadual da Cantareira ali. Então, é uma trilha assim, que passa por diversas áreas e é uma trilha que é importante também, porque boa parte da Serra da Mantiqueira ainda não tem unidades de conservação estabelecidas. E um dos movimentos, recentemente foi criado o Monumento Natural da Mantiqueira Paulista. E fomentar essa trilha Transmantiqueira também é fomentar a conservação da Serra da Mantiqueira, né? Então, ela tem uma importância fundamental na produção de água, né? Em lugares picos super altos também, assim. Então, é um projeto aí bastante bacana. A gente tem uma associação da trilha Transmantiqueira, então isso também é importante, né? A gente tem a associação nacional, mas cada trilha também tem a sua associação e que vai discutindo ali as estratégias de implementação. E cada trilha tem também uma página nas redes sociais, além da página da Rede Brasileira de Trilhas, cada trilha tem a sua página. Então, é bastante bacana aí quem tiver interesse seguir, né, essas páginas no Facebook e no Instagram, porque eles estão sempre compartilhando também novidades, trechos novos que estão sendo sinalizados, né? Então, é bem bacana, uma trilha lindíssima, assim, e que está também no processo de implementação, né? Ela já tem trechos sinalizados, mas como eu disse, é um processo contínuo também. A gente vê assim que é um processo com muitas mãos, né? Então as pessoas vão trabalhando juntas e vão formulando, né? Vendo, né? Experimentando também esses trajetos, né? Vendo o que é possível alterar, né? O que é necessário ter observando para conservar, como você estava falando, né? E para os calouros, aqueles assim que querem fazer trilha, que ficaram instigados, né, a participar, quais dicas que você dá
que é possível fazer um primeiro passo? Assim, como eu disse, né? Então, o aplicativo ele tem essa possibilidade de você mapear as trilhas de menor dificuldade, né? As de dificuldade baixa. O recomendável é isso. Não vai fazer uma trilha que vai exigir muito de você, que você não está acostumado, né? Começa pequeno ali, começa numa trilha menor, né? Para você, inclusive, ir pegando ritmo, né? Uma coisa que é interessante também é, como eu disse, é fazer as trilhas que sejam regularizadas, que sejam oficiais, vamos dizer assim. A gente tem várias, né? No Brasil, todos os parques, as áreas protegidas aí têm trilhas oficiais. E uma das recomendações também é se a pessoa não tiver o hábito, né? E tiver a possibilidade de contratar um condutor local, contratar um guia, né, um monitor que vai explicar, vai acompanhar, vai monitorar ali aquela visita. Então, acho que esses três principais, né, procurar uma trilha que esteja adequada à sua condição física e de saúde, de experiência também. Por exemplo, no Parque Nacional de Itatiaia, você tem trilhas de dificuldade muito alta, porque você vai subir no Pico das Agulhas Negras, né? Talvez para o iniciante não seja esse o caso, né? Mas você tem trilhas ali que para um iniciante dá para fazer, né? Que dá para conhecer bastante coisa. Então, acho que isso, as trilhas oficiais, não se tem muito, às vezes tem muito grupo aí que promove trilhas em lugares que às vezes está se colocando numa roubada, literalmente. Então, ficar atento a isso, pesquisar se aquela trilha faz parte do circuito oficial e, se possível, contratar um monitor. Acho que sempre um monitor, um guia, né, uma agência de turismo pode promover uma experiência interessante. Mas também tem várias trilhas aí que é possível fazer sozinho. E aí depois acho que eu posso falar um pouco também, né? Aí tem regras básicas de trilha, né? Que é não deixar lixo, se comportar bem, inclusive com as outras pessoas, né? Às vezes tem gente que gosta de levar caixinha de som para a trilha, por exemplo. É uma coisa que não é recomendável, né? Não é adequado ao ambiente natural. Trazer seu lixo de volta, não rabiscar árvore, não rabiscar pedra, não alimentar os animais, não atirar nada nos animais. São aspectos de bom convívio com a natureza e com as pessoas que estão ali fazendo a trilha também. De certa forma, é um código de ética, né? Assim, o bom relacionamento, né, com todo o ecossistema, né? Você está lá fazendo parte de tudo aquilo, né? E, Felipe, você se dedicou também a um trabalho, né, sobre os arranjos institucionais de unidades de conservação no estado de São Paulo, né? Você quer falar um pouquinho a respeito para a gente? Sim, posso falar. Só retomando um pouco essa questão do código de ética, que é bem importante. Assim, eu visitei já 2 vezes alguns parques nos Estados Unidos e uma coisa que me chamou muita atenção é quando você cruza com alguém, sempre te perguntam, né? Oh, tudo bem com você? Como você tá, né? São coisas que... E isso é importante também na trilha, né? Você se preocupar com o outro, saber se está tudo bem, se está precisando de uma ajuda, né? Se comportar bem ali naquele ambiente. Então, é importante mesmo esse código de ética, de conduta, né? E hoje tem vários... sempre que você vai fazer uma trilha, tem a questão do mínimo impacto. Então, você vai fazer um pernoite numa trilha, como você vai fazer para não deixar os seus resíduos, né? Desde como colocar barraca, tem todo um código mesmo, algumas normas aí para serem cumpridas. Não fazer fogueira, ter atenção a alguns aspectos. E aí, sobre a minha tese de doutorado, eu analisei, então, esse arranjo, né, como ele foi evoluindo ao longo do tempo, a gestão das áreas protegidas aqui em São Paulo. Como eu disse, São Paulo é pioneiro, né? Ele começou lá em 1896, já se começou a falar de parques e reservas aqui em São Paulo. Então, 125 anos. E ao longo dessa história,
várias coisas aconteceram, né? Foi criado um serviço florestal, que tinha a ideia tanto de proteger algumas áreas, mas tinha uma ideia também de implantar o aspecto econômico da floresta. Então, eucalipto, pinos, né, estimulou esse cultivo de árvores que até hoje são importantes para a economia, né, do estado. E essa instituição ela foi mudando ao longo dos anos, né? Ela passa por períodos que tem uma maior proximidade com a sociedade, busca uma maior proximidade com a sociedade. Como eu disse, aspectos que quase ninguém às vezes conhece, né? A criação do Museu Florestal em 1928 é quase um ato inédito na conservação do Brasil. Assim, ninguém falava em ter um centro de educação florestal em São Paulo, ou no Brasil. Em São Paulo teve. E isso é um marco importantíssimo. Então, eu fui construindo essa linha histórica da conservação da natureza em São Paulo e analisando como isso foi mudando, né? Então, você tem períodos que o poder público está mais ligado, você tem períodos, aí você tem transformações, então um serviço florestal que passa a se chamar um instituto florestal, que aí ele tem um viés mais para pesquisa, e que ele é transformado num período da ditadura militar, que tem uma outra característica, né? 1970 e 1971. Você tem o período da redemocratização, que aí você muda o cenário da conservação, você com novos atores, novas organizações, uma demanda da sociedade também, um maior olhar para a questão social. Então, e isso comparando com o que estava acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Então, eu fui fazendo essas análises, né, até chegar nos dias atuais, que mostram, na verdade, como a instituição da conservação ela está num cenário muito mais de você delegar os serviços, né? Então, hoje o Estado, com essa ideia do Estado estar se reduzindo, né, o Estado mínimo, vamos dizer assim, como que isso reflete também nas ações de conservação da natureza. Como, por exemplo, com estratégias que são estratégias que acontecem no mundo todo, de concessão, de necessidade das associações locais, né, dos grupos locais, dos grupos de voluntários, porque hoje a gente já sabe que o Estado não vai dar conta de conservar essas áreas sozinho, né? Ele vai depender do ativista, do ambientalista, das ONGs, das empresas, da iniciativa privada. Então, eu fiz essa análise histórica no doutorado, até chegar nos dias atuais, e fiz também uma análise bem interessante, que mostrou que essas áreas, né, apesar de todas as mudanças que elas sofreram, elas são, sim, efetivas. Você não tem quase desmatamento, você não perde áreas de floresta dentro das unidades de conservação. Então, elas cumprem, sim, um papel importante. Elas são, basicamente, o que resta aqui no estado de São Paulo de vegetação, né? A gente tem áreas também um grande remanescente em áreas privadas que deveriam ser protegidas também, inclusive, né, de ser criadas unidades de conservação nessas áreas, mas elas cumprem um papel fundamental. Então, resumindo assim o trabalho, em poucos minutos, é basicamente isso que eu fiz no doutorado. Eu acho que o recado é esse, né? Unidades de conservação, áreas protegidas, né? Não é um mero nome, né? É todo um envolvimento, né? E que entre os entes participantes está a sociedade, a gente, né? Que não é um ente federativo, governamental, né? E tem o papel como cidadão poder estar contribuindo, né? A gente está chegando aos momentos finais, né? Eu gostaria que você fizesse essas considerações. E já agradecendo, né, pela sua participação e por esse assunto que é tão interessante, que acho que muita gente vai ficar inspirada, né? Quem já faz, mais ainda, e quem nunca né, fez uma trilha vai querer fazer. Legal, eu que agradeço. Acho que essa sua mensagem final assim, é o que eu acredito também. Hoje é fundamental a gente ter a sociedade como aliada da conservação da natureza, né? É importante que desde as crianças aos idosos, né, reconheçam. Uma das coisas que a gente fez que é simples até aqui, a gente mandou fazer uma faixa enorme de 15 metros,
que dizia, né? A gente abre a torneira, mas não pensa de onde é que vem aquela água. Aqui em São Paulo, 60% da água que abastece o estado nasce em áreas protegidas. Ou seja, se essas áreas não existissem, e isso aí se fala desde 1895, né? O que seria de São Paulo se não tivesse protegido a Cantareira e hoje, em 1895, dependesse do Rio Tietê? É super verdadeiro, né? Imagina se hoje a gente dependesse do que a gente fez com os nossos rios, por exemplo. Então, a gente depende muito, as áreas protegidas fornecem serviços, benefícios para nós muito grandes, e é importante com que a sociedade reconheça essa importância e valorize, estimule, cobre, né? Vote em quem defenda as áreas, não votar em quem quer eliminar as áreas protegidas, os parques, porque está cheio de, às vezes aparecem essas ideias, né? De eliminar, excluir, reduzir o tamanho. Então, acho que a mensagem final é essa também, assim, que é fundamental a sociedade ser uma aliada desse processo. E agradecer você também pelo convite, pelo bate-papo, muito legal, obrigado. E fico à disposição aí também para outras conversas, outras rodas de diálogo aí. E parabéns pelo trabalho também que você está desenvolvendo, muito bacana aí, já 60 episódios, né, do Vozes dos Biomas aí, e muito sucesso, que vem os próximos 60. Gratidão, Felipe, e até o próximo encontro. Valeu, obrigado.